Se Jesus era o Filho de Deus, como que ele se fez homem? Bom, pessoal, hoje é uma pergunta muito especial que muitos irmãos sempre fizeram aqui no Nascido. E nós vamos utilizar, como sempre, o Catecismo Maior de Westminster para explicar essa questão. Como que Cristo, sendo todo-poderoso, se fez homem para poder estar aqui com a gente, para ser o mediador, para morrer pelos nossos pecados, etc. Como isso aconteceu? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Então, vamos lá para a nossa pergunta. Se Jesus era Deus, como é que ele se fez homem? Vamos lá, vamos ver o Logos Bible Software, tá? Que é o software bíblico que a gente usa nos nossos estudos. Sendo o Filho de Deus, como Cristo se fez homem? Resposta: Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional. Isso é muito importante. Cristo, o Filho de Deus, ele se fez homem porque ele tomou para si um verdadeiro corpo. Então ele tinha um corpo de carne e osso. Alguns dizem que Cristo era apenas espírito, que Cristo era como se fosse um anjo. Não. Cristo tinha carne e uma alma racional. Ele tinha uma alma, ele tinha um pensamento humano. Então ele se fez carne e osso como eu e você. E essa carne e esses ossos com as mesmas limitações que nós temos. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância, e nascido dela. Então, olha só, Cristo, ele se fez homem, Cristo já existia. Pessoal, nós temos que entender que Deus é um ser atemporal. O que isso quer dizer? É um ser que está fora do tempo. Ele criou o tempo. Então, por ele ser atemporal, nós temos o Deus Pai, que é o não gerado, nós temos o Deus Filho, que é o gerado, não criado, mas o gerado do Pai, e o Espírito Santo, que é, não é? A gente inspira e expira, não é? Que é expirado do Pai e do Filho. Por isso que é interessante o sopro do Espírito. Tem até algumas igrejas que os irmãos sopram na pessoa falando que é o Espírito Santo, né? Falando que com isso estão ministrando o Espírito Santo com alguém. O Espírito Santo não é a gente que ministra. O Espírito Santo é o próprio Deus que coloca o Espírito Santo como consolador dentro do eleito dele. Mas daí que vem, porque o Espírito Santo é expirado. E isso não é que primeiro criou um, depois o outro. Não tem isso, porque não existia o tempo. O tempo foi criado por Deus na criação de todas as coisas, lá no início. Então, isso que vocês têm que entender. Então, Cristo sempre existiu. Ele existiu de eternidade em eternidade. O que isso quer dizer também, de eternidade em eternidade? De eternidade, lá de trás, em eternidade, lá na frente. Então, ele sempre existiu. Então, ele se tornou carne. O que foi criado é a carne de Cristo. Cristo era o Verbo, a palavra de Deus, tá bem? Ele se fez carne. Cristo já existia e se fez carne. Isso é muito importante que nós entendamos, tá bem? Então, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. A carne de Cristo foi concebido por poder do Espírito Santo. Nós temos Deus Todo-Poderoso que cria tudo e todos, certo? Então este Deus criou uma carne para Cristo, para ele existir, para ele descer, para ele se manifestar perante nós. Então o Espírito Santo criou no ventre de Maria a substância e nasceu do ventre da Virgem Maria. Então esse termo de que Maria é a mãe de Deus, que foi assunta aos céus, que ela era sem pecado, bacalhoada, balela. Maria foi uma mulher escolhida por Deus para dar à luz a parte carnal de Cristo. Então ela não é mãe do eterno, ela não é a mediadora, ela não é nada disso. Ela é uma mulher que colocou no mundo o Messias, a parte carnal de Cristo. Aí ele nasceu da Virgem Maria, sem pecado. Isso é muito importante, porque o mediador, ele não poderia ter pecado.
Nós vamos ver isso mais nos próximos episódios. Mas o mediador, de maneira alguma, poderia ter nenhum tipo de pecado. Então vamos lá, vamos ver a referência bíblica. Já expliquei, mas aí você fala, bom, pastor, tudo muito bonito, tudo muito legal, gostou de assistir seus vídeos, você é muito 10, o senhor fala de uma forma muito clara, parabéns. Mas, referência bíblica, sem referência bíblica, não interessa, é balela. Tá certíssimo. Tem que ser assim mesmo. Então vamos às referências bíblicas. Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional. Aí depois de João 1,14 aqui, ó, nós temos Mateus 26,38, que diz assim: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A alma, ele está angustiado. Aí vem, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância e nascido dela. Lucas 1:31. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será, grande será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas sem pecado, Cristo era sem pecado. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não teve pecado, ele não pecou. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Hebreus 7,26. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, essa é a resposta. Sendo filho de Deus, como Cristo se fez homem? Essa foi a resposta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem continuamos com os nossos símbolos de fé. Continuamos respondendo as perguntas que nos ensinam mais sobre as doutrinas cristãs com esses verdadeiros documentos da fé cristã. Tá bom? Fé cristã bíblica. Lembre-se, catecismo só serve se ele for bíblico. Tá bom? E lógico, você não quer mais ser enganado? Você quer saber por que certa doutrina, se ela está certa, se ela está errada, por que algo é heresia, por que não é? Você quer conferir aquilo que pregam para você da maneira correta na Escritura, sem medo de estar contrariando a Deus, sem medo de estar, às vezes, falando errado quando você vai pregar o Evangelho para o irmão? Então vem estudar teologia com a gente. Vem estudar no Nascido de Novo. Nós temos o Bacharel Livre em Teologia, um curso que vai do básico ao avançado da teologia, e a teologia ela não serve para esfriar o crente, não. Ela é um conjunto de ferramentas para você saber viver corretamente a palavra de Deus. Nosso curso, você vai aprender o que é a Escritura, inclusive aprendendo as línguas originais, vai extrair todo o conhecimento bíblico da forma correta, aplicar na tua vida e transmitir corretamente a palavra de Deus. Então é isso, vem estudar com a gente, o link está aqui na descrição ou nesse QR Code da tela, e semana que vem tem mais vídeo aqui no Nascido de Novo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.